Questão do ENAD 2019, alternativa 10. Então, em geral, muitos canteiros de obra observa-se um negligenciamento da questão ambiental. Então, a gente tem um contraponto, né? Ó, canteiro, questão ambiental, reatividade, as obrigações. Então, ele está dizendo que é muito comum isso. É um comportamento que, para ser modificado, necessita de práticas de sensibilização e mobilização quanto ao entendimento da influência positiva e negativa. Então, sensibilização, o que é positivo, o que é negativo, as ações da indústria da construção sobre o meio. Além da questão econômica. Então, a gente está falando de um cenário que não é o que acontece no dia a dia, tá? Então, continuando. Além da questão econômica, caso haja visto que o respeito ao ambiente e ao combate ao desperdício, então isso aqui é muito importante. Questão econômica, respeito ao ambiente, combate ao desperdício. Representa como diferenciais benéficos em toda a organização. Então, a questão econômica, né? Além da questão econômica, respeito ao ambiente e ao combate ao desperdício. Então, uma coisa está ligada à outra. O pessoal vai reduzir os resíduos, ela está desperdiçando menos. Se ela desperdiça menos, ela está trabalhando de uma forma mais racional e reflete na questão econômica. Tá? Então, considerando o contexto apresentado e a adoção da gestão e coordenação de obras de maneira sustentáveis, avalie a alternativa correta, as afirmações a seguir. Para responder essa questão, a gente vai falar um pouquinho sobre a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a resolução 307, que ela informa que os resíduos são de responsabilidade dos geradores. Então, no caso, pensar assim, numa casa, eu não levo para o aterro o meu resíduo, porque eu sou considerado como um pequeno gerador pela legislação, tá? Isso está em lei. O que é um pequeno gerador? É uma pessoa que gera uma quantidade de resíduo abaixo de um dado valor lá, que estatisticamente o pessoal sabe que casa vai gerar pouquinho resíduo. Diferente de uma obra, de uma questão assim, de uma indústria, né? A obra é uma indústria, né? A indústria da construção civil gera muito resíduo, gera um impacto ambiental considerável, além pelo volume do material, da quantidade. Então é um grande gerador. Então cada gestor, cada engenheiro, arquiteto, construtor, o proprietário do empreendimento são responsáveis e também corresponsáveis pelos resíduos. Né? Então, a gente tem lá na CONAMA que tem um conceito chamado 3Rs, que para eu poder diminuir a quantidade de resíduos não significa que reciclar vai resolver, segue por um processo. A primeira parte eu vou tentar reduzir num primeiro momento. Como é que eu faço redução? Pensar em treinamento de pessoas, armazenamento correto dos materiais, revisão dos processos, melhorando o processo. Às vezes tem procedimentos que podem ser trocados, substituídos, trocar tecnologia. Depois, uma parte dos resíduos são gerados, mesmo com esse processo sim que eu vou trabalhar ao longo do tempo. Aí pode pensar, mas treinar é caro. O que é mais caro? Treinar as pessoas ou manter gerando resíduo? Ele fala, custa mais barato eu contratar uma caçamba de que treinar. Mas aí tem que fazer uma avaliação, porque a quantidade de mão de obra está reduzindo e o pessoal precisa ser mais qualificado. Então tem uma tendência, já é realidade, a industrialização da construção. Já vem anos aumentando a industrialização e vai diminuindo a quantidade de mão de obra disponível no mercado. Aquela obra artesanal já está com os dias contados. Né? Então, depois tem os resíduos gerados, a gente vai tentar reutilizar. O que é reutilizar? É como se fosse assim, eu compro um copo de um requeijão em vidro. Terminei de usar, lavo aquele copinho, deixo na minha prateleira lá e eu uso para tomar água.
isso é uma reutilização, não passou por nenhum processo. Então, tijolo, telha, concreto, argamassa, tem como reutilizar? Falar, não tem. Tá. Então, o que poderia ter sido feito para diminuir? Reveja os processos, tal. Ah, não tem como. Geraria resíduo mesmo em pequeno, reduz, mas continua gerando resíduo. O que eu faço? Se não tiver como, eu reciclo. Se tiver como, eu reutilizo. Um exemplo de reutilização, madeira. Então tem uns lá, tábua, caibro, que dá para reutilizar. Não precisa transformar ele, passar por um processo químico de energia, com calor, triturar. Não, já reutiliza. Lata dá para reutilizar. Agora, reciclagem é uma transformação. Então eu pego aquele concreto, aquela argamassa, trituro, transformo em agregado. Plástico, eu transformo ele numa placa de plástico. Então passo por uma reciclagem, tá? Mas é importante verificar isso aqui. Primeiro reduz, depois eu tento reutilizar e por último eu reciclo. A triagem é na fonte que eu faço. Por quê? Se eu deixar para fazer antes de mais nada, além do gerador ser responsável pelo resíduo, mas de que forma? Tanto na separação dele na fonte, tipo lá na obra, começou a gerar resíduo, separo lá, porque tem várias classes de resíduo. Depois eu acondiciono isso adequadamente na obra, faço o transporte para o local correto, um destino regularizado, tá? Então é minha responsabilidade quem vai transportar. Como é que eu sei disso? Tem cadastro de pessoas que fazem transporte e estão legalizadas na prefeitura para fazer esse tipo de atividade. Não pode ser qualquer pessoa, tem que ser cadastrado, tá? Os tipos de resíduo. Agregado, classe A. Eu transformo tijolo, argamassa e concreto e até o solo eu posso usar como agregado. Reciclável, papel, metal, plástico, gesso, madeira, entra nesse tipo aqui, faz uma transformação. C, que não tem ainda nenhuma tecnologia para fazer reciclagem e D são perigosos, óleo, solvente, tintas. Tem uma classe de tinta que é imobiliária que ela pode ser reciclada, né? Então ela entra na classe B. Mas aquelas tintas à base de solvente que são perigosos, tem altos contaminantes, tem os VOCs, né? Compostos orgânicos voláteis, então eles são perigosos. Então entra nessa classe D. Beleza, pessoal. Então, voltando lá, vamos responder as questões. A utilização de resíduo de demolição para a produção de insumos em novas construções é uma forma de reaproveitar de materiais tradicionalmente descartados. Eu vou utilizar os resíduos como tipo uma madeira na demolição lá. Eu posso fazer o reaproveitamento ao invés de descartar ele em aterro. Perfeito, tá? Aí poderia ter pensado, falar, mas aqui ó, certinho. Então essa aqui, verdadeira. Se for pensar assim ao pé da letra o que a Conoma fala, a madeira é reaproveitada. Pode ser reaproveitada ou pode ser reciclada, tá? Então pensando num contexto mais amplo. Agora se for pensar em solo, também pode ser reaproveitado, né? Mas na demolição, resíduo de demolição. Madeira pode ser de demolição. Madeira e demolição. Muito comum de imóveis, né? Agora, concreto. Eu vou reaproveitar o concreto? Está sendo aproveitado mediante uma reciclagem. Então, numa abordagem mais ampla, um contexto mais amplo, né? Sem levar ao pé da letra a palavra reaproveitamento, de reutilizar, de reutilizar, né? Então, daí, ok, está correto. O destino dos resíduos da construção civil é de responsabilidade do poder público. Não, né? Não, o poder público não pode responder por todos. Ficaria extremamente pesado para o poder público. Não há como eles responder por todos. Então, é cada um responsável pelo seu resíduo, para ficar mais leve. 3. Então, essa aqui está errada. Tá? Então, essa aqui é errada. Os resíduos da construção civil devem ser classificados de acordo com o tipo de destino adequado, de forma que não comprometa o meio ambiente. Correto, destino
de acordo com o destino. Então tem agregada para construção, tem o classe A, o B, tem o classe C, que não tem tecnologia ainda, tem o classe D. Então é o que a Conoma coloca. E quarto, a gestão e a coordenação de obras referem-se a planos de ação a serem utilizados dentro do lote. Né? A serem realizados dentro do lote, onde a edificação será construída. Então, a gestão e a coordenação de obras sustentáveis refere-se a planos de ações a serem realizados dentro do lote. Esse plano de ação não é realizado dentro do lote, não. Ele é num contexto ambiental, né? Então, tem questões assim com impacto de vizinhança, tem questão de resíduos. Então, são ações mais amplas, né? Então, se conhece o contexto onde está inserida a obra, faz parte do quê? Os materiais vêm de fora e a obra gera resíduo também. Então, essa aqui está errada, tá? Então, a gente fica com a 1 e a 3. Então, olhando aqui, gabarito 1 e 3.